Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém? Podem sentar, por favor? Obrigado. Damos graças a Deus pelo privilégio de poder estar nessa noite convosco, meu amigo, pastor Joel Freire. Sempre somos gratos a Deus pela vida do servo do Senhor. Mas o pastor Joel faz parte da nossa família, não é? Um amigo. São pessoas muito amadas por nossos filhos e por nós também. Conhecemos o pastor Joel antes de assumir o trabalho ali no estado de Pernambuco. Conhecemos ele em Mar del Plata, quando estávamos no campo missionário. E pela graça de Deus, mantemos esta amizade, é isso, com essa pessoa tão simpática que ele é. É isso, e damos graças a Deus. E somos devedores também. Damos graças a Deus porque ele foi um instrumento e Deus usou durante o tempo que os meus filhos estiveram aqui. É isso, e dando todo o apoio, não só como pastor, mas como um pai, não é? E trago as desculpas da minha filha, a Ana Cláudia. Ela está aqui no hotel conosco, mas não foi possível vir, porque quando chegamos, tanto ela como o filho adoeceram e não foi possível estar. Mas acredito que amanhã ela estará conosco. Meus amados irmãos, damos graças a Deus sempre que visitamos, por ver o trabalho do Senhor prosperando. O pastor Joel esteve conosco agora na escola bíblica, irmã Meigo também ministrando para as mulheres e o pastor para os obreiros. Nós tivemos uma escola muito abençoada, além do nosso pastor Wellington também, o pastor Joel Freire e muitos outros pastores do Ministério do Belém e de outros estados estiveram ali conosco. Nós damos graças a Deus porque foi uma das maiores escolas bíblicas, tanto no conteúdo, isso foi dito pelos alunos, a qualidade do ensino, não é? Como também damos graças a Deus porque tivemos o maior número até agora no nosso estado de alunos. Foram inscritos 11.100 alunos naquela escola bíblica, a maior do Brasil, para a glória de Deus, todos obreiros, porque ali na escola bíblica participa somente auxiliar a pastor, e, sem contar as esposas dos pastores, né, que estiveram ali, mais de 1.000 esposas, e nós temos só que agradecer a Deus a presença do pastor Joel Freire e sua esposa ali, pela graça de Deus naqueles dias, alegrando-nos e participando também da nossa alegria. E eu tenho certeza que o Senhor continuará abençoando o seu trabalho neste lugar, amém? Amém. A preocupação do pastor, enquanto ele pedia e orava para que o Senhor dê um espaço maior, nós vivemos um momento assim também. E uma madrugada, logo cedo eu fui despertado, me dominou uma aflição muito grande, porque o local onde está situado o nosso templo central ali, com 6.500 lugares, é um lugar que não cabe mais. Nós temos 231 mil membros na capital, só na capital, 850 congregações, e não cabe mais. O culto de doutrina, isso toda segunda-feira o pastor Eliel esteve lá sem nos avisar e viu que não precisa avisar, estava repleto, 6.500 lugares ocupados, toda segunda-feira e agora no domingo também, pela graça de Deus, depois que colocamos o ar-condicionado. E nós nos afligimos, porque aquele lugar, quando o pastor José Amaro adquiriu aquela propriedade, ela chegou a ser desapropriada por pressão da Igreja Católica. O bispo queria construir um colégio ali, e o pastor José Amaro era bem jovem, adolescente, e ele colocou a igreja em oração.
Eu participei de várias vigílias com ele. E orando a Deus, o Senhor, pela primeira vez no Brasil, fez com que o governo do Estado, que havia desapropriado e já publicado no Diário Oficial, pela primeira vez na história do Brasil, se ocorreu um fato ocorreu depois, o governo teve que usar a mesma caneta e assinar a devolução do terreno à igreja. Amém? E foi devolvido. Muitos diziam que não ia acontecer, mas Deus falou ao pastor José Amaro e disse: pela primeira vez eu vou fazer o homem voltar atrás e ele vai devolver. E o templo foi construído, ampliamos no tempo que chegamos ali. E eu disse a Deus, eu digo: Senhor, nesta noite aflita, eu disse: Senhor, nós fomos os primeiros, não é? Porque nosso templo já tem quase 40 anos ali. E outras denominações estão chegando, é claro, com templos bem menores. A Universal construiu um templo com 4.500 lugares. E a Mundial, mais à frente, conseguiu um lugar para 2.500 lugares. E eu disse: parece que nos vão tirar dali, Senhor. E nós não queremos sair, porque ali foi o lugar onde Tu nos desse. E eu quero um terreno para a Tua igreja construir um templo. E 5 horas da manhã eu estava telefonando para o pastor Hilton Júnior, que é meu filho, o primeiro secretário. Eu disse: eu quero hoje fechar um negócio com o terreno no bairro onde está o Templo Central, e quero que você, com o engenheiro e o tesoureiro, se vire para procurar, porque Deus vai dar. Ele disse: dessa vez 5 da manhã, recebi uma ordem dessa. Eu digo: eu não quero dormir hoje sem o terreno. E quando chegou antes da tarde, nós fechamos o negócio com um quarteirão, 18.000 metros quadrados, não é isso? E a igreja, a Assembleia de Deus é uma bênção, sempre faz negócio sem nenhum centavo no cofre. Não é a única igreja que faz negócio sem nenhum centavo. Eu me lembro que o meu pastor, o pastor José Amaro, para dar entrada no terreno, que é onde está construído o atual templo, ele saiu juntando as ofertas nas congregações. O meu sogro era o tesoureiro, ele saiu juntando. E eu nem juntar tinha como juntar, porque já estava tudo comprometido. Programa de televisão, alugamos a televisão justo naquele tempo, por mais de 1 milhão, 24 horas, e 28 rádios. Eu disse: e agora, meu Deus, 18 rádios, emissoras de rádio, como é que eu vou fazer? Não tenho de onde tirar. E não vou fazer nenhuma campanha. E, meus amados irmãos, estamos pagando, só faltam 4 prestações agora. Eram 20, só faltam 4. E já estamos trabalhando com o projeto, se Deus quiser. E pretendo iniciar a construção sem os irmãos. O senhor não vai fazer campanha? Eu digo: não, coloca o seu dízimo e a sua oferta e Deus vai mandar. Porque às vezes em campanha se coloca o dízimo lá, não é? E pela graça de Deus estamos terminando de pagar, e já com a equipe de arquitetos estudando, vendo como fazer o templo. Os irmãos sabem que as novas exigências são bastante austeras, né, nesse aspecto, mas se Deus quiser, nós estaremos construindo o templo ali para mais de 20.000 pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu disse: Senhor, eu não quero ficar velhinho para inaugurar, não. Eu quero inaugurar ainda forte e podendo dirigir culto de doutrina e ensinar a Tua palavra naquele lugar. Amém, meus irmãos? Eu creio que Deus vai dar uma a vocês também aqui, em nome de Jesus. Quem sabe se da próxima vez, quando eu vier, eu não vou agradecer a Deus com vocês aqui pela vitória, né? Meus amados, vocês já estão acostumados a ouvir um nordestino, né? Eu quero deixar apenas alguns versículos nessa noite, que estamos privilegiados por poder participar desta primeira ceia do ano de 2012, cercarmos a mesa do Senhor com a igreja de Deus aqui neste lugar. E tenho certeza que, assim como o ano passado, os irmãos participaram de todas as ceias durante o ano e puderam chegar à última ceia do ano dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor nos ajudará aqui durante este ano. Participemos
e cheguemos ao final do ano dizendo: se Jesus não voltar, o Senhor nos ajudou e por isso estamos celebrando esta ceia. Mas eu quero apenas compartilhar com os irmãos, sem tomar muito tempo, não é isso? Por certo, o pastor da igreja vai ministrar. Vocês estão bem ensinados. O que eu vou compartilhar convosco aqui, vocês já conhecem. Mas nós queremos deixar no Salmo 27, uma palavra que veio ao nosso coração. Salmo 27, versículo 4 em diante, queremos deixar para os amados irmãos. A palavra de Deus nos diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, queremos compartilhar convosco esta palavra do salmista Davi, que escreveu este salmo, um dos salmos que é considerado salmo onde Davi expressa a sua confiança em Deus. Davi começa expressando de forma jubilosa a sua confiança no Senhor, a despeito de uma hoste de inimigos que o ameaçava, ou que ameaçava a sua vida. E subitamente ele revela um desejo que paira do seu coração, que é estar na casa do Senhor. Porque ele diz que estando na casa do Senhor, tenha certeza que no tempo da adversidade o Senhor lhe ajudará e lhe esconderá. Amém? Meus amados irmãos, é bem-aventurado o crente, o homem que confia no Senhor. E esta confiança nós vemos na vida desse homem de Deus, que era Davi, monarca que se destacou entre os muitos que governaram a nação de Israel. A Bíblia diz que ele foi um homem escolhido segundo o coração de Deus. Era um homem habilidoso, um homem humilde, que Deus tirou, e uma vez Deus fez lembrar a ele que o havia tirado de atrás do seu rebanho. Disse: lembra-te, Davi, nunca te esqueças. Mas isso não sei se Deus estava lembrando para que ele não se exaltasse. Mas quando nós lemos e estudamos a vida de Davi, nós fomos levados a ver um homem que tinha inteira confiança no Senhor. Amém. Apesar das dificuldades, a habilidade que ele tinha, a capacidade, a experiência que ele tinha. Pois Davi era um dos mais, ou foi um dos mais notáveis generais de Israel. Todos sabem que é um homem que se assemelha e até chega a ser um tipo, uma figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi rei, ele foi profeta, profetizava com a música, e foi também juiz em Israel. E nós observamos que este homem de Deus, apesar da sua experiência, sua habilidade, sua vida, porque quando começamos a ler sobre a vida, quando Davi aparece no cenário bíblico, nós observamos de que ele foi um homem sempre tendente às vitórias, às guerras, às batalhas. O caráter de Davi foi fundido em meio às dificuldades e às provações. E um homem que é gerado, que é produzido, que é formado, que cresce no mundo que Davi cresceu, no ambiente que Davi cresceu, para sobreviver,
ele tem que colocar sua confiança inteiramente no Senhor. Amém, irmãos? Porque senão ele não sobreviverá. Davi era um homem, como disse, habilidoso. O próprio Deus reconheceu essa qualidade de Davi, a sua valentia, a sua coragem, o seu caráter como guerreiro, a ponto de Davi um dia desejar construir a casa do Senhor. Ele não se sentiu bem porque vivia em uma casa suntuosa, um palácio suntuoso, enquanto a arca de Deus estava guardada debaixo das cortinas do tabernáculo. E ele propôs no seu coração construir aquele templo. Mas diz a Bíblia que Deus mandou um profeta e disse: Davi, tu não vais construir porque tuas mãos estão manchadas com o sangue dos teus inimigos. Davi, Deus mesmo reconhece que Davi tinha suas mãos, ainda que as guerras que Davi havia guerreado era dentro da vontade de Deus, ele não havia cometido nenhum pecado por assim fazer, mas Deus reconhecia que ele era um homem de guerra. Foi ele que conquistou a cidade que depois levou, foi cognominada, não é isso? Teve no seu nome o nome de Davi, porque ele conquistou a cidade dos Jebuseus, cidade estratégica em Israel, que Josué não havia conseguido conquistar no seu tempo. Mas diz a Bíblia que ele tinha em volta de si homens habilidosos, treinados, preparados para a guerra. Além da sua qualidade, ele tinha homens que estavam em volta dele que eram habilidosos à guerra. Ele não temia. E quando era de tenra idade ainda, diz a Bíblia que quando o Saul disse a ele: tu não podes pelejar contra esse gigante, ele é um homem valente, um homem experimentado na guerra. E ele disse: ah, rei, é porque o senhor não sabe a minha experiência com Deus. É muito fácil criticar os outros, mas quando você for tentado a falar, por que fulano está aí? Porque fulano ocupa esse trabalho, essa função, não vejo nenhuma capacidade dele. Primeiro procure fazer um levantamento da sua experiência, a intimidade dele com Deus, o que ele passou, as promessas que ele recebeu da parte do Senhor. Porque é como alguém diz, às vezes escrevem no para-choque assim: falar de mim é fácil, não é? Agora ser o que eu sou é que é difícil, não é verdade, irmãos? Todo mundo tem uma história, amém, irmãos? E nunca devemos apagar a história de um homem de Deus. Glória a Deus. E Davi tinha uma história de guerra, mas uma história de vitórias, amém? Porque não pode haver, se alguém pretende ser vitorioso sem enfrentar as dificuldades, sem enfrentar a guerra, você não vai ser vitorioso. Mas se vem a guerra, se vem a batalha, se vem a dificuldade, é porque Deus mais uma vez quer mostrar que Ele é o Todo-Poderoso na sua vida, e Ele vai lhe dar vitória em meio às dificuldades e às provações. E Davi foi esse homem, não é? Um homem de coragem. Disse: eu estava cuidando do rebanho do meu pai, e veio um urso contra o rebanho, eu tomei a ovelha que ele havia pegado. Depois ele veio contra mim, agarrei-o pela barba e matei. Depois o mesmo com o leão. E assim vai ser com este incircunciso. E nos diz a palavra de Deus que assim foi. Amém, meus irmãos? Ele triunfou. Glória a Deus. Ninguém conhecia Davi. Mas há um momento determinado em que Deus traz o homem que Ele quer à frente, amém? Para torná-lo público e assim manifestar nele a sua vontade soberana, amém? Ninguém precisa apagar a luz dos outros para a sua brilhar. Fique no seu lugar, porque no tempo Deus vai lhe dar um farol para que os outros vejam e digam que você é um instrumento nas mãos do Senhor, amém? Então, apesar de tudo isso, Davi não se atrevia a confiar na sua habilidade, a confiar na sua própria força, a confiar na sua capacidade. A Bíblia diz: bem-aventurado o varão que confia no Senhor e põe nele, no Senhor, o que, irmãos? A sua confiança. Pois será como uma árvore plantada junto às fontes, aos rios,
não receia quando vem o calor, não é? Quando vem a dificuldade, quando vem a prova, ele disse: sairei mais uma vez e Deus será comigo e eu triunfarei, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o nome de Jesus. Uma vez um grupo de obreiros bem jovens, a última geração, não é, que surge na igreja do Senhor, graças a Deus. Minha sogra, a primeira esposa do pastor Leôncio, ela dizia que a igreja é como um coqueiro, nessas comparações nordestinas. Sempre tem um coquinho verde, meu filho, sempre tem coquinho verde. Ela dizia, e é verdade. Disse, por isso que às vezes a gente deixa de falar contra a mentira, contra a murmuração, só fala esses assuntos profundos de escatologia. Mas nunca esqueça, você é pastor, que tem uns novinhos, tem que falar aquelas, às vezes, o elementar, né, para que eles possam comer e crescer na fé. E, meus amados irmãos, esse homem de Deus, ele venceu todas as dificuldades. Mas uma das coisas que me chama a atenção na vida desse homem de Deus é que ele era apegado à casa do Senhor. Não é? Ele era apegado à casa do Senhor. Davi não era o crente domingueiro. Ele amava a casa do Senhor. Não é? Lá do Nordeste diz, o crente da missa, não é, irmão? Que só vai no domingo benzer, fazer, não é? E vai embora. Não, Senhor. O crente tem que morar na casa do Senhor, para que cresça, para que amadureça na fé. Glorificado seja o nome de Jesus. E Davi, ele estava enfrentando dificuldades. No versículo 1 ele diz, Senhor, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim, para me comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Glória a Deus. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Ele diz que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Que coisa boa, irmãos, é viver na casa do Senhor. Você ama a casa do Senhor? Você tem prazer de estar na casa do Senhor? Amém? Tem prazer de estar na casa do Senhor? Eu vou dizer aos irmãos uma coisa, uma das coisas que eu tenho mais prazer, irmãos, é viver na casa do Senhor. E desde a minha juventude, meus pais nunca precisaram dizer, vá trocar de roupa, vá banhar-se, trocar de roupa, não. Eu saía e mobilizava os meus irmãos. Éramos de uma família grande e vivi dentro da casa do Senhor. Que felicidade quando a gente pode olhar para trás e dizer, eu vivi na casa do Senhor, eu morei na casa do Senhor. Eu viajando nas minhas tarefas, presidindo o trabalho no sertão do estado de Pernambuco, cheguei em uma cidade pequena do sertão. E um cidadão, ele me chamou assim fora quando ia saindo e disse assim, o senhor me conhece? Eu disse, não me lembro do senhor. Ele disse, eu lhe conheci com 14, com 15, com 16 anos. Eu disse, mas eu não me lembro do senhor. Ele disse, você era terrível. Eu disse, como terrível? Como terrível? Ele disse, eu morava em frente à congregação onde o senhor ia. Era assim, era. E você chegava sempre de 4h30, 5 horas. E colocava os cornetas, naquele tempo era permitido no Brasil, e colocava um deles de frente para a minha casa, em direção à minha casa. Eu ficava tão enfurecido que um dia eu disse assim, vou comprar 2 caixas bem grandes e vou botar na calçada quando esse crente chegar e colocar esse som. Eu disse, o que foi que o senhor fez? Ele disse, eu comprei. Eu disse, você não se lembra, mas eu comprei. E coloquei uma em cima da outra na frente da porta do templo. E o que foi que eu fiz? Ele disse assim, você foi, aumentou o volume e colocou os hinos dentro da minha casa. Eu disse, e agora, quem ganhou? Ele disse, é claro que foi Jesus, porque agora eu sou crente, remido pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como é bom, irmãos, lembrar a nossa vida, não é? Godamer disse um dia, a minha vida, a história da minha vida é a história do meu povo, não é? Quando a vida da gente
está vinculada à casa do Senhor, à obra do Senhor, que a gente cresceu ali, desenvolveu, amadureceu dentro da casa do Senhor. Não é verdade? Isso é maravilhoso. Há poucos meses eu fui um aniversário de ciclo de oração. Nós temos 5 por dia ali no Recife. E minha esposa tinha viajado e eu fui para um círculo de oração, aniversário. E já estava apressado, tinha que ir a 3. E a irmã disse assim, o irmão chegou e disse, a irmã disse que o senhor tem que ir na casa dela. Eu disse, mas meu irmão, eu estou em cima da hora, eu ainda vou para o outro lado da cidade, eu não posso ir. Mas ela disse que o senhor tem que ir. E eu disse, mas meu Deus, você sabe como é crente, né? Se o pastor não vai, o pastor tem que se virar em 10. Né? Eu disse, eu vou passar lá, nem que seja para tocar na testa dela assim, fazer uma oração. E eu atravessei, mas fui recompensado. Porque quando eu cheguei lá, entrei no terraço da casa, um mosaico assim bem antigo, ela olhou para mim e disse assim, o senhor, pastor, sabe onde está pisando? Eu disse, não. Ah, eu sou a viúva de Bié. Eu disse, Bié, irmão Bié? Disse, sim. O senhor atravessava lá da Vila La Roque, mais de 5 quilômetros, com um amplificador grande de válvula na cabeça, que naquele tempo era de válvula. Cada válvula dava assim 200, 300 gramas, né? Grande assim, pesava uns 6 a 8 quilos um amplificador. E o senhor vinha de lá com uma maleta de discos pendurado num braço, no outro microfone, com a Bíblia e transpirando assim. Chegava aqui, ligava o som de 5 horas e começava a convidar as pessoas. E às vezes não era nem o senhor que estava escalado, mas fazia isso para os outros. E eu dei graças a Deus. Senhor, te agradeço porque minha vida foi na tua casa. Oh, meus amados, minha irmã, meu irmão, que amanhã você possa olhar para trás e dizer, eu não passeei na casa do Senhor, eu não fiz turismo na casa do Senhor. Davi disse assim, eu quero morar na casa do Senhor, eu quero viver na casa do Senhor. Amém, meus irmãos? Viver. Veja que ele diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar. Diga comigo, morar. Não é passear. Não é pecado passear. Eu estou dizendo porque ele disse, eu quero morar, eu quero habitar. Eu não quero alugar, eu quero viver na casa do Senhor. Amém, meus irmãos? Viver na casa do Senhor. O homem é conhecido pelas prioridades da vida dele. O caráter de um homem é conhecido pela sua oração, pelos seus pedidos. Amém, meus irmãos? As nossas prioridades são conhecidas pela nossa oração. O que é que eu acho de maior valor para a minha vida? É Deus ou as coisas desta vida? E Davi tinha Deus como prioridade. Ele poderia ter pedido ouro, prata, a vitória sobre os seus inimigos, o triunfo sobre os seus adversários, porque ele no começo do Salmo, ele diz que está passando por dificuldades. Ele diz, eu estou cercado de inimigos, eles me querem tragar vivo, Senhor. Mas eu não quero pedir a derrota deles. Eu não quero te pedir que eles sejam feridos por ti. Eu te quero só uma coisa. E eu sei que se eu pedir isso e tu me deres, o demais tu farás. Tu resolverás. Eu quero habitar na tua casa. Eu quero viver na tua casa. E se tu me deres esta bênção, o resto tu farás. Jesus disse assim, buscai primeiro o que, irmãos? O reino de Deus. O problema de muitos irmãos é porque a escala de valores deles é inversa. Não é? É inversa. Sempre se desenha a escala de valores como uma pirâmide, não é? E a ponta mais alta se coloca lá em cima aquilo que a gente dá mais valor. Não é? E eu digo sempre que a pirâmide de prioridades do homem mundano, carnal, do crente carnal, ela é de ponta para baixo. Porque as suas prioridades estão aqui embaixo. A sua prioridade são as coisas daqui de baixo. Mas o crente não, irmãos. Ele voa mais alto. Ele ultrapassa a mediocridade. Ele diz, não, pode faltar tudo aqui, mas os meus olhos estão em Deus. A minha esperança está no Senhor.
A minha prioridade é Deus. Deus. Deus primeiro, Deus segundo, Deus terceiro, Deus quarto Deus, quinto Deus, sempre Deus, irmãos. E Ele fará aquilo que nós necessitamos. Amém? A nossa prioridade deve ser essa. O Senhor. Quando o profeta, ele saiu do ribeiro de Querite, e Deus disse a ele: vai à cidade de Sarepta, ou Sarefate, como diz uma versão, e lá encontrarás uma viúva, que eu tenho ordenado que ela te alimente. E ele foi, e quando chegou na porta da cidade, a viúva estava fazendo o que, irmãos? Apanhando gravetos. E o que foi que o profeta perguntou a ela? O que era? Que ela tinha em casa. Ela disse: eu tenho a não ser um pouquinho de azeite e o restinho de farinha na panela. Eu estou aqui juntando esses gravetos, não é? Para fazer um fogo, fazer um bolo para mim e para o meu filho. E depois de comer, vamos morrer. Ele disse: faz primeiro para mim. O problema é esse. É que a gente não faz primeiro para Deus. A gente não dá prioridade a Deus primeiro. Mas Jesus disse: buscai primeiro. 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 Eu tenho falado isso, irmãos, constantemente em cultos. Às vezes, alguns cultos, a gente não pode estar repetindo mensagem, é claro. Mas eu tenho dito, o Brasil está vivendo um tempo de prosperidade, não é? E a maioria das pessoas estão prosperando. E a primeira coisa que as pessoas imaginam e pensam quando vem a prosperidade, irmãos, eu às vezes digo que tem gente que pode até se aborrecer. O brasileiro, a primeira coisa que ele pensa quando vem a prioridade é comprar uma casa de praia, é churrasco, é cachaça. Ou não é assim, irmãos? É assim ou não é, irmãos? É um carro novo para ir, é no domingo com a família fazer um lazer. É? Quando a ordem é inversa. Deveria ser primeiro a escola dominical. Deveria ser primeiro Deus. Primeiro a casa do Senhor. Porque você nunca vai prosperar enquanto a sua prioridade for as coisas daqui de baixo. E era esse o segredo da vida de Davi. Davi disse: eu não quero muita coisa, Senhor. Às vezes eu digo aos irmãos, e vão dizer: pastor, eu vejo o senhor tão tranquilo nesse problema. Eu digo assim: porque Jesus sabe que para me alegrar não precisa de muita coisa. Pouquinha coisa Ele me alegra. Amém, irmãos? Com pouquinha coisa Ele me alegra. É só me dar graça, é só me dar unção, é só me dar visão, é só me dar discernimento, é só me dar sabedoria. E as outras coisas Ele vai providenciar. Então busca o Senhor primeiro. Vai a Deus primeiro, Deus em primeiro lugar. E Ele fará as demais coisas. Quem diz amém, irmãos? Primeiro Deus. Diga comigo: primeiro Deus. E as demais coisas Ele nos dará. Amém? Então Davi disse assim: Senhor, eu quero uma coisa só. Amém? Não há complexidade, irmãos. Não há muito. Eu digo sempre a meus filhos: o evangelho é muito simples. E às vezes digo ao obreiro novo, eu digo: não precisa de muito arranjo não, minha gente. Eu não sei se os irmãos concordam comigo, mas às vezes eu digo: a coisa mais fácil é ser pastor na Assembleia de Deus. É sim, é misericórdia mesmo, mas é a coisa mais fácil. Eu escuto bem, né? Disse: por que, pastor? Eu disse assim: é só ter a chamada, ser fiel a Deus e à igreja, e ministrar a palavra e orar com o povo. E fazer a obra de Deus tranquilamente. Precisa de muito arranjo, de muita vaidade, de muita coisa. Porque às vezes, irmãos, eu olho para mim e digo: meu Deus, o que foi que tu viste em mim? Meu Deus, o que foi? Uma vez uma pessoa disse a mim assim: fulano disse que o senhor não tem capacidade. Eu disse bem. Antes dele eu já sabia, irmão. Antes dele eu já sabia, irmão. Agora o problema é que quando Jesus cisma... O problema é esse. Quando Jesus cisma, irmão, ele diz assim: eu quero, pronto.
Se ele disser eu quero, irmãos, o que ele determina está feito. Goste quem gostar, irmãos, não é verdade? Está feito. O problema é esse. O problema é esse. Quando eu voltei no campo missionário, eu assumi uma igreja com quase 6 mil membros. Eu tinha 30 e poucos anos, talvez a idade do meu filho aí, o Jefferson, e muitos presbíteros, evangelistas. E alguém disse assim, ele vai correr uma das igrejas mais... Diziam, eu não gosto de dizer isso, não tem igreja difícil não, tem crente difícil. Tem gente que diz assim, quando eu ia sair da convenção, aprovou meu nome para aquela igreja, uma igreja que tinha crentes lá que tinham feito abaixo-assinado para tirar 2 pastores. Aí disseram assim, um senhor velho já, Sebastião Pedro, de uma voz muito forte, ele disse assim, rapaz, só você suporta aquilo ali. Eu disse, por quê, pastor? Disse, porque você é muito jovem, muito forte e vai suportar. Mas não existe igreja ruim, o que existe é crente ruim. Se você mobilizar ele, pronto. Dirige a igreja tranquilamente, porque não existe coisa melhor do que a igreja, irmão. Pega o toco, irmão, e toca fogo nele e pronto. Está resolvido o problema, não é? Esse negócio de dizer que a igreja é ruim, que a igreja é ruim. Que igreja é ruim, coisa nenhuma. Eu nunca vi igreja ruim. Eu vi obreiro ruim. Irmão, aí sim, já vi obreiro ruim, pastor Joel. Igreja ruim, não. Quem divide igreja não é igreja, não. Quem divide igreja é obreiro. Obreiro ruim, sem chamada. Entendeu, irmão? Não é? Então, desculpa-me ter dado essa saída, não é reunião de obreiros. Desculpa, pastor, viu? Mas isso aí é da alçada do pastor. Eu dirijo igreja e sei o que é isso. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que Davi pediu só uma coisa ao Senhor. Meu irmão não precisa de muito palavreado, muita retórica, como o fariseu. Eu não sou como os demais homens. Não, irmão. Bate no peito e diz a Deus. Amém, irmãos? Conta a tua história ao Senhor. Davi disse, Senhor, uma coisa só. Só uma. Me dá isso e está resolvido. Eu quero morar na tua casa. Davi era sábio, ele sabia que dali saía a sua vitória. Amém, irmãos? E ele disse, uma coisa pedi ao Senhor e sei que Ele vai fazer. Não é? Quando a gente pede as coisas a Deus, e Deus nota que no nosso coração, irmãos, há toda um amor expressado em relação a Ele. Não é? A gente precisa ter muito cuidado. Tiago disse assim, pedi e não recebi. Por quê? Porque não sabeis pedir. E o que pedi? Pedi para o vosso deleite. Vocês só pedem pensando Não pede como Ana. Ela disse assim, Senhor, se tu me deres, o que foi que ela disse? Eu te devolvo. Se tu me deres, eu te dou. É teu. É teu. Pode me dar que tudo que eu tenho é teu, Senhor. Eu te devolvo. E o Senhor disse, Ana, vou te dar a vitória. Vou te dar a vitória. Porque tem muita gente que pede, irmãos, e não sabe dar a Deus. Não sabe dar a sua obra. Mas Davi pediu e Deus se agradou. É muito bom quando Deus se agrada de nós, não é? A Bíblia nos fala de um homem que chegou, Deus chegou para ele e disse assim, pede o que tu queres e eu te dou. Veja só, o que é que você pediria? O que é que eu pediria? E diz a Bíblia que ele disse assim, Senhor, eu quero só o quê? Sabedoria. Amém. Aleluia, sim, Senhor. Só sabedoria. Porque para andar no meio desse povo, irmão, olha, eu já vi tanta gente se arrebentar, me desculpa a expressão, que não soube andar aqui dentro. E ele disse, dá-me sabedoria para eu saber me conduzir, entrar e sair no meio desse povo. Aí Deus disse assim, eu gostei de você, rapaz. Eu gostei de você. E como eu gostei do que você pediu, você não pediu vingança para seus inimigos.
Você não pediu essas coisas triviais, passageiras. Como você pediu, eu me agradei do seu pedido. Eu vou lhe dar mais do que você pediu. Aleluia. Eu vou lhe dar sabedoria tal que nem antes, nem depois se verá um homem sábio como você. E tem uma coisa, e Deus deu tudo, irmãos, porque Israel nunca teve um território maior do que o tempo de Salomão, exceto no milênio, né? No milênio Israel vai ter. Mas o tempo de Salomão, Israel teve a maior extensão de terra. E numa linguagem poética, a Bíblia diz que o ouro e a prata se encontravam nas ruas de Jerusalém. Foi o período mais próspero, o período mais abençoado. Abençoado com paz, abençoado com prata, ouro, tudo Salomão teve em abundância. E a rainha de Sabá chegou e disse assim: é muito mais. Porque quando a gente é humilde, irmãos, e sabe pedir a Deus as coisas, Deus abençoa e dá muito mais do que a gente pede. Glorificado seja o nome do Senhor. E foi isso que esse homem de Deus fez, não é? Agora, é interessante, eu vou concluir essa reflexão rápida, não é um sermão, nem um estudo, mas o interessante é que ele diz assim: uma coisa pedi, o que, irmãos? Ao Senhor. E o que é que eu vou fazer? Ficar de braços cruzados? Eu vou buscar. Porque tem gente que pede a Deus emprego e não vai para a fábrica procurar. Um rapaz chegou para mim e disse assim: pastor, eu estou esperando a minha Eva. Eu disse: tu vai morrer gagar num abrigo de velho e não vai chegar nunca. Por quê? Eu disse: que você está esperando que venha voando do céu uma anja. Mas não é assim. Deus dá liberdade para a gente escolher, não é? Agora, dentro do plano dele, da vontade dele. Não é verdade, irmãos? Meu irmão, tu estás orando, faz a tua parte. Amém? Tu estás orando, estuda. Tu estás orando, procura. E Deus vai te abençoar. Porque Deus trabalha em parceria, irmão. Viu? Em toda a Bíblia. E tem uma coisa: Deus faz de conformidade à nossa fé. O tamanho da nossa fé. Eu não acredito que Deus queria dar só aquele azeite àquela viúva. O problema, Deus disse assim: pede vasos emprestados. Aí Deus disse, como foi? O profeta disse: não poucos. Pede muito. Muitos vasos. E eu tenho certeza que Deus tinha mais azeite. O problema é esse, irmãos. É que às vezes a gente ora, mas a vasilha é desse tamanho. Não é verdade? A gente levanta e bate na porta de madrugada e diz assim: me dá 3 pães, peça mais. Amém? Um dia a irmã chegou para mim e disse: pastor, ore por mim para Deus me dar uma casa, nem que seja uma taperinha lá no Morro de Casa Amarela. Eu disse: irmão, isso aí não, eu não vou pedir não. Eu não vou perder meu tempo, nem eu vou subestimar a Deus. O irmão veio pedir oração para que Deus desse um transporte para ele trabalhar lá em Recife. E disse assim: pastor, eu quero nem que seja uma bicicleta velha. Eu disse: não, irmão, isso aí não. Bicicleta velha, eu puxo o dinheiro aqui, tu compra aí R$100, 150. Deus vai te dar um carro em condições de você ir trabalhar. E Deus deu o carro a ele para ele trabalhar. Amém, meus irmãos? Peça, glória a Deus. E se esforce, amém? Gaste a sua vida. Entregue-se na mão de Deus. E Deus vai realizar a parte dele. Vai fazer a parte dele, se você estiver disposto a fazer o que ele quer. Agora, para concluir, nós observamos que o salmista ora a Deus e diz assim: Senhor, eu te peço só uma coisa, que eu possa morar na casa do Senhor. Agora, eu quero morar, eu vou procurar. Não é, irmãos? Eu vou procurar, eu vou fazer força. Quem diz amém, irmãos? Eu vou fazer força. Agora tem uma coisa, ele diz assim: quando tu permitires, eu quero morar na casa do Senhor. Para quê? Para quê, irmão? Para contemplar a tua formosura e ver e aprender
do teu templo. É viver na casa do Senhor com propósito. Amém, irmãos? Você sabia que tem muito crente que vive na casa do Senhor sem propósito, irmão? Nem a Bíblia lhe traz para o culto. Às vezes eu vou entrando lá no templo central e sempre acontece em congresso, né? Assim vem aquele grupo, 5, 6, com a camisa, uma camiseta por dentro, aquela camisa aberta assim, chega, vem assim, parece uma vassoura varrendo o chão. Né? Aí eu paro o carro assim e digo assim, ô filha, cadê a Bíblia? Não, pastor, meu filho, falta o principal, que é a Bíblia. Amém? Amém. Viver com propósito. Amém, irmãos? Viver na casa do Senhor com propósito. Eu não quero só estar aqui ocupando um lugar. Não. Eu quero que Deus faça alguma coisa em mim e eu faça alguma coisa para Ele. Qual o propósito? Que propósito tens na casa do Senhor? Porque lá no Nordeste se diz assim que não se planta, irmãos, nada sem um propósito, nem que seja a veloz. Porque a veloz no sertão os bodes comem, né? Na seca. E serve pelo menos para demarcar o terreno, não é verdade? Mas para alguma coisa serve. Ou sombra, ou fruto, ou lenha para o fogo. Não é verdade? Mas serve. Qual o propósito da sua vinda aqui? O que foi que você veio fazer aqui? E o salmista disse assim, Senhor, eu quero ir à tua casa e contemplar a tua formosura, a tua beleza. Amém? E aprender no teu templo. Por quê? Porque eu sei que depois disso, na adversidade, o que é que acontece, irmãos? Tu me esconderás no teu pavilhão, no oculto do teu tabernáculo, me esconderás e pôr-me-ás sobre uma rocha. Além de proteção, tu me exaltarás. Amém, irmãos? Deus exaltará aquele que ama a sua casa e tem propósito. Que Deus abençoe, meus amados irmãos. Que durante este ano você não venha perder nenhum culto, amém? Esteja aqui buscando a Deus, buscando ao Senhor, presente na escola dominical, em todos os trabalhos da igreja. E eu tenho certeza que o Senhor vai lhe abençoar de forma poderosa. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor. Para isso, se falei alguma coisa que ele ensina diferente, fique com o que ele ensina. Amém, irmão? Eu fui ministrar numa escola bíblica lá no norte e eu disse assim, se eu falar alguma coisa aqui que o pastor diz diferente, fique com o pastor. Né? Deus abençoe.